Olá, amigos. Estamos de volta. Agora vamos falar sobre espíritos, né? Irmãos, existe uma confusão muito grande de entendimento do que vem a ser o espírito, ok? As pessoas confundem, a maioria dos seres humanos confundem uma coisa pela outra. Vou dar um exemplo, essa confusão que se estabelece. Quando a gente comenta alguma coisa voltada nesse sentido do espírito, muitas pessoas falam assim: ah, o meu espírito não aceita isso. Ah, o meu espírito está dormindo, o meu espírito está descansando. Concorda? Então, geralmente, a maioria das pessoas se refere ao espírito como se fosse uma coisa à parte da nossa inteligência. Quando eu falo o meu espírito, eu estou fora dele, não é verdade? Então, o meu espírito é alguma coisa que está fora de mim, que me pertence, mas que está fora de mim. Porém, a realidade não é essa. Nós não temos um espírito, nós somos o espírito, ok? Da mesma forma que nós não somos o corpo, nós temos um corpo. Nós podemos falar, o meu corpo, né, me impulsiona para fazer isso ou aquilo. Eu, espírito, decido a fazer ou não fazer. Ok? Infelizmente, nós geralmente pronunciamos de forma errada. Por que pronunciamos de forma errada? Designamos o nosso espírito como, né, como se fosse uma coisa à parte. Ah, o nosso espírito. Não, nós somos os espíritos. Mas por que isso? Porque a gente ainda não entendeu muito bem, não acredita de uma certa forma, que nós somos os espíritos e que estamos dentro de um corpo temporariamente. Nós ainda trazemos esse peso da matéria tão grande da gente, dentro da gente, que a gente fala do nosso espírito como se fosse uma coisa à parte. Ah, o nosso espírito, o meu espírito, né? O meu espírito não é meu espírito, eu sou o espírito, ok? Enquanto a gente tiver essa mentalidade de achar que o espírito é alguma coisa fora da gente, a gente está muito longe ainda de compreender de que o corpo é somente uma ferramenta de trabalho. A doutrina espírita ela fala muito sobre isso, que o nosso corpo é uma ferramenta de trabalho, que nós utilizamos por um determinado tempo, temporariamente, para desenvolvermos o nosso crescimento intelecto e moral. É uma ferramenta que a gente vai abandonar. A gente falar, né, do nosso espírito como se ele fosse uma coisa à parte, e nós somos sendo o principal, que é o corpo, vai em contradição aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos espíritas e tudo mais. O nosso corpo é uma ferramenta, como uma enxada é uma ferramenta. Nós podemos dizer, eu tenho uma enxada, eu tenho um corpo, mas não podemos dizer, eu tenho um espírito, porque nós não o temos, nós o somos, ok? Fica aqui essa reflexão, para que principalmente nós espíritas, aqueles que acreditam na reencarnação, acreditam na existência da alma após a morte do corpo físico, para que possamos, quando nos referirmos a nós, nos colocarmos em primeiro plano. Ok? Em vez de falar de nosso espírito, vai falar de nosso corpo, por conta que nós somos espíritos que vamos permanecer eternamente. Pelo menos é isso que a gente entende da doutrina espírita, né? Nós iremos existir sempre, ok? Porém o corpo não. Por essa ferramenta de trabalho vai ficar por aqui. Então, nós não somos o corpo, nós temos um corpo. Nós não temos um espírito, nós somos o espírito, o centro de tudo. Nós é que determinamos fazer isso ou aquilo. Fazemos escolha, não o corpo.
temos sim a influência do ambiente, temos a influência do corpo, a influência dos desejos que o corpo tem, desejo de se alimentar, desejo de agir, desejo de se sentir bem com uma atitude, desejo de comer, desejo de beber, desejo de sexo, desejo de fazer amor. Isso são coisas do corpo, não do espírito. Nós, quando viemos para a vida material, temos o quê? A influência do corpo no sentido fisiológico, ok? Mas, infelizmente, nós ainda não sabemos lidar com tudo isso, nós excedemos ao limite do corpo, ao exagero. Nós exageramos na alimentação, na bebida, nas drogas e por aí vai, no sexo, né? Abusamos da ferramenta. E depois lamentamos as doenças que o corpo apresenta. Vamos para hospitais e médicos e tudo mais. Lamentamos. É a mesma coisa que a gente pegasse uma enxada para capinar um capim e pegássemos essa enxada, enfiássemos na pedra, enfiássemos no material rochoso, onde não permite o trabalho da ferramenta. Então, assim fazemos com o nosso corpo. Pegamos o corpo, exageramos, abusamos, excedemos a capacidade do corpo, seja em excesso de trabalho, ok? Seja em excesso de alimentação, excesso de desejos e tudo mais. E depois vem a consequência do mau uso do corpo. É por isso que na doutrina espírita, os espíritos nos ensinam que a maioria dos seres humanos não saem da vida cumprindo com todas as obrigações anteriores. Né? Só 10% da população é completista. O completista é aquele que cumpre com tudo aquilo que foi planejado antes de reencarnar. A maioria, que são 90%, não é completista, porque de uma forma ou outra abusamos do nosso corpo e prejudicamos o corpo, fazendo com que a gente desencarne antes do tempo. Não só os nossos desejos fisiológicos, mas os pensamentos também agridem o corpo. O pensamento de ódio, o pensamento de vingança, o sentimento de mágoa, de ficar remoendo uma coisa que aconteceu conosco, a aflição, ficar sofrendo por coisas que talvez nem venha a acontecer. Não é verdade? A gente tem no fim do mês para pagar a prestação de alguma coisa, já fica no primeiro dia útil do mês se preocupando quando vai chegar o dia 30 se vai ter o dinheiro ou não. Ok? Então essa preocupação não há nem tem motivo, não há necessidade alguma. Porque quando chegar no fim do mês, se tiver o dinheiro vai pagar, se não tiver não vai. Simples assim. Tem que fazer a nossa parte, trabalhar, né? Porque o corpo também exige exercício, né? As pessoas fazem exercício para quê? Para que o corpo esteja bem disposto para as atividades necessárias. Se a pessoa também tem um corpo e acha que ficar sentado sem fazer nada, eu estou protegendo o meu corpo, evitando a fadiga, evitando o cansaço. Não, você está fazendo que tudo fique o quê? Atrofiado. Músculo, nervos, circulação, juntas e tudo mais. A ociosidade também prejudica. Todo mundo sabe disso. Então o corpo tem que estar em atividade constante. Agora, no entanto, essa atividade tem que ser controlada, tem que ser equilibrada, para também não haver o desgaste antecipado. Certo? Então tudo isso nós temos que aprender. Ok? Então, irmãos, fica a dica aqui sobre essas consequências, né, do uso que nós fazemos do corpo e principalmente sabermos que nós não temos um espírito, nós somos o espírito, nós temos um corpo, ok? Mudarmos a nossa pronúncia, porque mudando a gente vai entendendo melhor. Não adianta a gente frequentar espiritismo e falarmos abertamente que temos um espírito, nós não temos, nós somos ele, ok? Fica a dica aqui para que a gente comece a interiorizar a nossa realidade. Ok? Somos espíritos eternos. O corpo fica, nós iremos e retornaremos a vários corpos, quantas vezes forem necessárias, para que a gente alcance a evolução maior. Ok?
Então, inclusive tem acho que os maias, eles falam que eles têm um calendário lá, que segundo eles, os espíritos, né, nós espíritos, de 25 em 25 mil anos, olha quanto tempo faz, nós alcançamos um certo degrau, atravessamos uma certa fase. Bem, irmãos, dito isso, se eles estiverem certos ou não, não sei, mas o nosso planeta Terra, o ser humano começou a habitar o planeta, parece alguma coisa entre 36 ou 40 mil anos antes de Cristo. Ou seja, se nós calcularmos 36 mil anos antes de Cristo, com mais 2 mil anos depois, né, da vinda do Cristo, o ser humano conta aí de uns quase 40 mil anos no planeta Terra. Se a cada 25 mil anos nós atravessamos um ciclo, então é claro que nós atravessamos apenas um ciclo, ok? Ainda falta alguns 10 mil anos para chegarmos no segundo ciclo do avanço do espírito. Ou seja, nós não chegamos ainda, nem chegamos ainda na fase juvenil. Estamos na fase infanto-juvenil, espiritualmente falando. Agora, se nós temos uma vida aproximadamente, segundo os maias, de mais de 25 mil anos, aproximadamente 38, 40 mil anos, e se o planeta Terra, o ser humano não habita o planeta Terra há mais de 40 mil anos, concorda? Então nós viemos de outro planeta. Então o nosso primeiro ciclo não foi nesse planeta, com toda certeza. Não foi. Por isso que eu digo em vida anterior que somos extraterrestres, ou seja, nossa primeira terra natal como ser humano não foi o planeta Terra. Ok? Então nosso primeiro ciclo de 25 mil anos, passamos em outro planeta. E conseguimos galgar, né, a entrada na segunda fase, que é o que estamos todos agora, e bate mais ou menos com o planeta de prova e expiação, segundo a doutrina espírita, que a categoria que nos encontramos é essa, na segunda categoria, no meio de 5 categorias. Estamos na segunda. Então está batendo mais ou menos aquilo que os maias falam, que o espírito de 25 mil anos, ele alcança, geralmente, tá? Não vamos ser exatos, um degrauzinho na escala evolutiva. Então basta nós ligarmos uma informação dos maias, que não tem nada a ver de religião ou espiritismo, junto com a doutrina espírita, que fala que o planeta está na segunda fase evolutiva, está batendo mais ou menos uma coisa combinando com a outra. Nós passamos nossa primeira existência em outro planeta, o qual atravessamos 25 mil anos, e estamos entrando na nossa segunda fase agora, quer dizer, entramos já, né? Passamos um pouquinho do meio da segunda fase, bate com a doutrina espírita que fala que o planeta Terra se tornará um planeta de regeneração. Faltam 10 mil anos aproximadamente. Então até lá, acredito eu, que ainda muitas coisas vão acontecer para que o planeta se torne um planeta regenerativo. Ok? Então isso é muito importante para a gente. Saber que nós estamos atravessando essa fase evolutiva já há bastante tempo. Acredito eu, já temos uma vida espiritual no mínimo de 40 mil anos. No mínimo. Ok? Somos nós espíritos. Tá? Não são os corpos. Os corpos que habitamos no passado foram. Então nós não temos um espírito. Volto a frisar muito isso. Que mesmo no meio espírita, a gente vê muitos espíritas falarem, porque eu sou espírito e frequentei casas de espírita, por isso eu estou falando isso. Muitos colegas meus de trabalho, médios, que já frequentavam a casa espírita há 10, 15, 20 anos, falavam, o meu espírito não aceita isso, o meu espírito está assim, não é meu espírito. Nós estamos assim, nós aceitamos isso ou não aceitamos. O corpo é nosso corpo. Agora, nós não temos um espírito, nós somos ele. Então fica a reflexão para os espíritos começar a vigiar aquilo que fala, né? E da forma que pensa, que vê o espírito. Ele próprio é o espírito, ele tem um comando, não o corpo. Valeu, obrigado, tchau, tchau.